Lucas 15, versículo 1 ao versículo 7. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este, o Senhor Jesus, recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. A igreja diz: Amém. Assente-se. Esta mulher estava navegando, esta mulher estava passeando, praticando esporte com um caiaque, numa região muito específica, cercado, uma espécie de braço de água do mar, cercado de montanhas muito íngremes, muito como paredões quase, numa região muito remota da Escócia, onde faz frio quase o ano inteiro. Mas na época mais quente do ano, lá foi ela praticar o seu esporte. E em 2021, enquanto ela passava, ela viu, como você viu, eu descrevi, é um braço de água do mar, cercado por formações montanhosas muito íngremes, quase que como paredes mesmo, altas, dezenas de metros de altura. E havia no sopé ali uma pequena praia, muito pequena, nada atrativo, uma praia de seixos, com uma caverninha, uma pequena gruta, nada muito grande também, com alguns matinhos. Ela estava, como eu disse, em 2021, passando ali, e ela viu uma ovelha. A ovelha chamou a atenção dela, porque não havia outras ovelhas normalmente andam juntas. A atenção dela se prendeu naquela ovelha. Enquanto ela passava com o seu caiaque, eu não entendo nada disso, com a sua embarcação, enfim, a remo de uma só pessoa remando, a ovelha chegava onde podia chegar, naquela pequena praia de seixos, e gritava, chegava a colocar as patas na água, mas logo recuava, e assim a moça passou, achando aquilo tudo uma cena um tanto quanto curiosa. A história que eu estou contando aqui é 100% verídica, tem até data, foi em 2021. Veio o rigoroso inverno escocês, e ninguém vai brincar em água, não naquela temperatura. Então, passado um ano, outro, verão, ela fez o mesmo esporte pelo mesmo local, e o que ela viu no mesmo local? A mesma ovelha. A mesma ovelha, chegando na beira da praia, quando viu a mulher passando, gritando mesmo, manifestando-se, pedindo atenção, e tentando entrar na água para ver se conseguia chegar aquele barco, canoa, não sei. Frustrada a tentativa. E então foi que essa mulher deu-se conta que dos 12 meses entre a primeira estada dela ali e essa segunda, a ovelha tinha ficado ali. Então começou uma campanha na internet, e quando eu falar o nome da ovelha daqui a pouco, você vai lembrar de um filme que eu tenho certeza que já assistiu, e depois você pode pesquisar a história e ler. O nome da ovelha era Fiona. Pronto, fecha parênteses. A ovelha Fiona ficou conhecida como a ovelha mais perdida do mundo. E depois de uma campanha na internet, mobilizaram várias pessoas, sociedades que protegem animais, mas nada conseguia. Era muito difícil, irmão. Como eu estou dizendo, era um paredão de dezenas de metros. Até como ela foi parar ali é um negócio que ainda é meio que uma interrogação. Fato é que ninguém, poder público, sociedades protetoras de animais ou qualquer coisa semelhante, ninguém dispunha dos recursos ou do conhecimento como salvar a ovelha Fiona. A ovelha Fiona foi tirada de lá ainda quase que um ano inteiro depois de várias tentativas de resgatá-la. Era simplesmente difícil demais.
E foi então que um pequeno grupo de pastores de ovelhas daquela região montou uma espécie de mão francesa, muito bem montada, é claro, e desceram por cordas até chegar ao local onde estava a ovelha Fiona, passaram alguns cintos nela e guincharam a ovelha Fiona, tentando fazer de maneira rápida para que aquilo não fosse perigoso, mas se fosse rápido demais também havia um perigo, e assim foi salva, por incrível que pareça a história, foi salva a ovelha mais perdida do mundo, a ovelha Fiona. Quando ela foi encontrada, a pobre ovelha estava em péssimo estado. O que ela comeu ao longo de 2 ou 3 anos foram os matinhos que cresciam ali em meio aos seixos. Ovelhas, por sinal, são criaturas que têm não somente esse comportamento gregário, esse comportamento coletivista, tribal, elas têm uma intensa necessidade de ser auxiliadas, de ser protegidas. O que acontece com a ovelha quando ela fica muito tempo sem ser atendida por um pastor, é que a lã vai crescendo, crescendo e vai se tornando algo muito pesado, pesadíssimo. Quando tiraram a ovelha Fiona lá, havia quilos e quilos de lã imunda para tirar dela. A pobrezinha estava em tristes condições. Mas na hora que aqueles homens conseguiram chegar lá, os que viram o relato, foi de uma ovelhinha tão feliz. Ela que tinha chegado na beira dos seixos, gritando que alguém lhe desse algum auxílio, gritava de felicidade ao ser assintada e subida por meio daqueles guinchos, aquelas polias. Foi levada para uma fazenda, e a história tem um final bonito. Como eu disse, hoje à tarde você... Agora não, viu? Hoje à tarde você vai olhar isso no seu celular. A ovelha Fiona hoje vive numa fazenda de ovelhas que não é para abate, uma fazenda dessas bem modernas, de ovelhas felizes, de ovelhas bem cuidadas. Deus usa, irmãos, a figura das ovelhas para nos representar. Ezequiel capítulo 34, versículo 31 diz: Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Deus usa de características. Deus, o Criador de todas as coisas, sem dúvida, desenhou esta criatura para que esta criatura fosse portadora de algumas características típicas nossas, como a necessidade de ser conduzida, como a propensão a se meter em apuros, como a completa dependência de um pastor. Razão pela qual não é difícil, ainda que a gente não conheça tanto sobre ovinos ou tanto sobre criação de animais, não é difícil a gente entender o Salmo 23. Você não precisa de uma aula, você não precisa de assistir um documentário sobre criação de ovelhas para entender o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está o Senhor Jesus, no nosso texto desta manhã, o Senhor Jesus fazendo o que Ele ama fazer, que é pregar, e cercado de diferentes categorias de pessoas. O texto diz no versículo 1, que Ele estava cercado de publicanos e pecadores. Sabe quem é um publicano? Um publicano era visto como um traidor da pátria. Era não somente uma pessoa detestável, era altamente detestável, naquele sentimento. Se você já ouviu falar, eu acho que a gente nunca viu, isso é muito distante de nós, mas se você já ouviu falar de odiar alguém por causa de suas convicções políticas, só ouviu falar, nunca viu, eu sei que não, mas se você já ouviu falar de odiar alguém por causa de suas convicções políticas, eis um publicano odiado, traiçoeiro, inimigo da pátria. Ele era quem, embora fosse judeu, embora fosse de Israel, trabalhava para os romanos, arrancando imposto dos seus irmãos israelitas e ganhando alguma coisa com isso. Terrível. Ao lado dos publicanos estavam os pecadores, palavra genérica usada normalmente para descrever pessoas que viviam um estilo de vida muito distante dos padrões de Deus, normalmente alguma forma de impureza ou imoralidade. Mas também estavam ali, diz o versículo 2, os fariseus e os escribas. Ora, será que os fariseus e os escribas, veja bem, de certo eles não eram traidores da pátria,
Pelo contrário, eles eram os defensores da pátria. Eles eram os representantes daquilo que era tão caro, tão precioso para Israel. Eles eram os líderes do povo. E, ao mesmo tempo, os escribas, que era a classe da alta educação, e os que produziam as cópias dos livros, portanto, pessoas não somente privilegiadas, mas altos conhecedores. De certo, então, eles não eram como os publicanos. Um escriba passava tantas horas no meio dos livros santos que ele não teria nem mesmo tempo ou energia para viver a vida dissoluta de um pecador. Entende o contraste? Lucas intentou demonstrar um contraste. E no contraste surgiu a crítica, dizendo: este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. E a resposta de Jesus nós acabamos de ler, a parábola na qual Jesus apresenta a si mesmo. Ouça-me, nesta parábola Jesus está falando dele mesmo. Ele é o pastor, ele é o pastor que busca a ovelha perdida. O que isto nos diz sobre Jesus Cristo? Primeiro, isso nos diz sobre o seu amor. A parábola é muito clara, ele está falando de ovelha para falar de gente. Aliás, ele está falando de ovelha para falar de nós. Então, quando ele descreve esse movimento que o pastor faz para ir buscar a ovelha, é uma descrição de duas coisas, mas eu vou enfocar a primeira. É uma descrição da vinda de Jesus Cristo, é uma forma de referir-se à vinda de Jesus Cristo, que deixou o céu e veio ao mundo para salvar-nos. Nós não poderíamos provocar isto, nós não poderíamos sequer imaginar que isso seria possível. Veja só, se você nunca tivesse ouvido a mensagem do Evangelho antes na sua vida, imagine isso. Você nunca ouviu antes a mensagem do Evangelho na sua vida, e você está diante de Deus, você vai fazer um pedido a Deus, alguém te dá ainda um encorajamento, faz o pedido mais extravagante, faça logo o maior pedido que você puder. É inimaginável fazer esse pedido aqui: Deus, eu queria que tu mandasses o teu filho ao mundo, que ele abrisse mão da sua glória e se tornasse um ser humano. Imagina esse pedido, quem poderia imaginar isso? Que o teu filho viesse ao mundo desvestido de glória, humilde, na pobreza, para poder passar fome, para ser rejeitado, para ser traído, para enfim ser crucificado, morto, derramar o seu sangue na cruz, para com o seu sangue perdoar. Quem poderia, sinceramente, quem poderia imaginar, ou imaginar pedir o plano de salvação? A iniciativa é toda de Deus. Deus vem nos salvar não porque sejamos dignos de ser salvos, Deus vem nos salvar não porque estejamos à altura da salvação, Deus vem nos salvar porque Deus é amor. O que a parábola fala, irmão? Fala que Jesus deixou o céu, veio a este mundo por amor para nos salvar. A parábola fala de Cristo vivo. Você vai ouvir daqui a pouco testemunhos de como alguns irmãos conheceram o Senhor Jesus Cristo. Este é um momento muito especial na igreja. Nós poderíamos dizer que é um momento muito especial porque são pessoas com quem nós já estamos convivendo, estabelecendo laços de amizade que estão sendo recebidos na igreja, e isto é muito especial. Receber novas pessoas é muito especial, é muito bonito, nos alegra. Esta é uma beleza? Sim, é claro que é uma beleza do que nós faremos. Ou nós poderíamos dizer assim: ah, pastor, é porque eu estou alegre, porque vai dar testemunho o Tiaguinho, pastor, vamos ouvir o testemunho do Tiaguinho, e eu sou amigo do Tiago e da Jéssica, então eu quero me alegrar com eles, porque o Tiaguinho, sim, sem dúvida, isso é bonito também. Mas independente de quem seja, cada testemunho que nós vamos ouvir agora, por favor, dê muita atenção ao que o pastor vai dizer agora. Eu fiquei 2 domingos sem pregar aqui e tenho pouco tempo hoje, estou injuriado. O que nós vamos ouvir agora
é uma prova de que o Senhor Jesus está vivo. Você pode pegar o avião aqui e ir para São Paulo, em São Paulo fazer uma conexão em Frankfurt ou Dubai, Dubai pegar outra conexão para Tel Aviv, descer em Tel Aviv, pegar uma van para Jerusalém, chega em Jerusalém, vai lá na igreja do Santo Sepulcro e verifica com seus próprios olhos que o túmulo onde Jesus Cristo foi sepultado está vazio. Você pode fazer isso, eu nunca fiz, mas muitos fizeram, narram ter sido uma experiência de fato muito impactante e muito especial. Mas você não precisa ir lá para ver que o túmulo está vazio. Olhe ao seu redor. Um salvador morto não salva ninguém. Um pastor morto não resgata ninguém. Um salvador morto não tem o poder de responder orações. Um salvador morto não tem o poder de nos amar e de encher o nosso coração do seu amor e de transformar as nossas vidas pelo seu poder. Tudo que nós estamos vendo e vivendo é a prova de que o Senhor Jesus está vivo. Eu voltei das férias com alguns testemunhos. Um deles eu queria compartilhar com meus irmãos. Foi um momento tão carinhoso de Deus comigo. Eu estava, a determinado dia, com uma preocupação na cabeça. E aquela preocupação estava ocupando a minha mente e tudo mais e tal. Então me veio à memória, Deus usa muitas dessas coisas para me ajudar nas horas em que eu preciso do cuidado dEle. Veio à minha memória, adivinha, um hino, é claro que sim. Então eu estava me lembrando do hino que diz: ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai. Com coração transbordante de graça, seu grande amor, todos vinde louvai. Até aí, não entendi o que Deus estava querendo falar comigo. Fui para o refrão: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. A segunda estrofe diz: já nossos pais, aí foi que Deus começou a me direcionar o olhar para uma coisa, já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, eu lhes confessei que eu estava preocupado, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo, que por mais que eu estivesse preocupado com alguma coisa, Ele é mais poderoso sobre todas as coisas. E quando isto me veio ao coração, eu comecei a orar e agradecer a Deus enquanto cantava o refrão. E aí, quando eu terminei de cantar o refrão e ao mesmo tempo orando, agradecendo a Deus que teve misericórdia de mim, veio a terceira estrofe: hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos... Eu falei: Senhor, tomei muita lição de Deus com esse hino. Eu estava agradecendo que Deus teve misericórdia de mim, enquanto eu estava agradecendo, já veio a estrofe seguinte dizendo: hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. E aí, irmão, eu me dei conta que só pode proteger um Salvador vivo, só pode salvar um Salvador vivo, só pode defender um Salvador vivo. Esta parábola fala do amor de Jesus, fala da vida de Jesus e fala do poder de Jesus. E achando-a, põe sobre os seus ombros. O Salvador salva sozinho. Ele não pede auxílio, ele não precisa de ajuda. O Salvador salva sozinho. Pelo seu poder, toma no ombro e leva para casa. Este é o bom pastor Jesus. Esta parábola também fala de nós como ovelhas perdidas. Alguns de nós somos ovelhas perdidas, somos ou éramos, depende de onde você está agora espiritualmente. Alguns de nós ovelhas perdidas publicanos como Mateus.
muito bem resolvidos na vida, patrimônio estabelecido, consolidado, muito preocupados e realizados nas coisas deste mundo. Outros somos pecadores, como ovelhas perdidas, como os escribas, religiosos, conhecemos a tradição, recebemos uma religião que veio dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós e por aí vai, e nós nascemos nessa religião e vamos morrer nessa religião, e conhecemos tudo dessa religião, e somos retos, e fazemos os ensinos, e praticamos essa religião, continuamos sendo ovelhas perdidas. Existem ovelhas perdidas que têm uma vida destruída, e existem ovelhas perdidas que têm uma vida totalmente religiosa, perdidas. Somos ovelhas perdidas que não se importam com essas coisas, repito o exemplo do publicano Mateus, ou somos ovelhas perdidas como fariseus, como Paulo e Nicodemos, que precisavam nascer de novo, embora fossem perfeitos de religião. Ovelhas perdidas como Maria Madalena, uma boa pecadora, um bom exemplo de quem Jesus tirou 7 demônios. Seja um pecador, como Maria Madalena, Jesus salva. Seja um pecador religioso, como Paulo de Tarso, Jesus salva. Seja um Nicodemos, um alto senador religioso, Jesus salva. Seja um publicano, como Mateus, uma pessoa voltada para as coisas deste mundo, interessado nas coisas deste mundo, Jesus salva, louvado seja o seu santo nome. Ele toma, põe no ombro e leva para casa. Mas eu estou pensando em ovelhas. Será, irmãos, que Jesus salva também cordeirinhos? Será que Jesus salva também cordeirinhos? Eu sinto uma grande interrogação na congregação que não sabe o que responder. Será que Jesus salva também cordeirinhos, irmãos? Jesus salva cordeirinhos. A primeira vez que o Evangelho tocou meu coração, eu tinha 6 anos de idade. E nós temos visto o Senhor Jesus Cristo fazer a sua obra salvadora na vida de crianças de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos. Salvação e batismo não tem nada a ver com idade, não é verdade, irmãos? Salvação, a pessoa pode ter 99 anos, se não crê em Jesus, não pode ser batizado, não pode ser recebido na igreja, não é um privilégio etário, não é um direito, para ninguém é um direito, para todos é um privilégio que vem da salvação, que vem de Jesus. Você acha que se o bom pastor vê a ovelha perdida, nós sabemos que ele vai buscar, mas se vê um cordeirinho, diz, não, cordeirinho eu não me importo com o cordeirinho, deixa ele crescer, cordeirinho quando crescer eu salvo, é assim? É assim que você imagina Jesus Cristo? Claro que não. Nosso bondoso Salvador salva ovelhas e salva cordeirinhos. Quando ele salva, diz o versículo 5, põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Vamos entender o que diz o versículo 7, e aqui eu concluirei a minha mensagem. Digo-vos que assim haverá alegria. Onde? Está com a Bíblia aí, meu irmão? 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria. Onde? No céu. O que causa alegria? Um pecador que se arrepende. Nós conseguimos imaginar a dimensão do que essas palavras estão nos dizendo? Quer dizer que aqueles santos e anjos ancestrais, já com Deus, contemplam, de alguma maneira, embaçada talvez, não sei, mas alguma coisa, aqui é feita referência, como também em outros versículos, é claro, isso não é o único texto que alude a isso, que faz alusão a isso. Ponto é, há alegria no céu, quando uma pessoa vem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Se há alegria, apenas para esclarecer o final do versículo, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Será que Jesus abriu aqui a possibilidade de haver tal pessoa? Não. Jesus está dizendo que há, porém, 99 que acham que não precisam. Sabe aquela história dos médicos que não vêm para os saudáveis, mas para os doentes? Onde essa frase nos alcança? Não há saudáveis. Mas, espiritualmente, como em qualquer outra área, tem muita gente doente que gosta de fingir que não está.
Tem muita gente doente que não quer ir ao médico dos médicos para ser curado por ele. Se há alegria no coração de Jesus, e se há alegria no céu, há alegria na igreja, amém? Se há alegria no coração de Jesus, se há alegria no céu pela salvação, há alegria na igreja. Esta é a alegria, irmãos, de ouvir testemunhos que passaremos a ouvir em mais um minuto. Esta é a alegria de testemunhar batismos, como testemunharemos no culto hoje às 18h30. Esta é a alegria de ser amados pelo bom pastor que resgata as ovelhas perdidas. Oremos. Deus, nós louvamos o teu nome, porque não existe amor nem poder como os teus, que manifestas, ó Deus de amor, de maneira tão graciosa na vida dos teus servos. Tu és tão compassivo, Deus. Tu és tão misericordioso. A Ti, então, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Pedimos, Pai querido, a Tua santa bênção. E pedimos que o Senhor continue a dar à Tua igreja alegria em Cristo Jesus, para o louvor da Tua glória. No nome dEle nós oramos e a igreja diz, amém.